Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da De Aço, e esse é o podcast Falando de Aço, o podcast onde quem faz, fala. Casado com Érica e pai de Esther, estou hoje aqui com o Leandro Soprani, o Leandro da De Aço. Muito bem-vindo, Leandro. Obrigado, Carlos. Vamos lá. Leandro, conte sua história. Pois é. Leandro começou a trabalhar cedo, Carlos. Aos 14 anos eu consegui um estágio através da escola, né? Os melhores alunos foram selecionados e eu fui convidado a participar de um estágio numa empresa de contabilidade, aos 14 anos. E, poxa, caramba, ser escolhido no meio de uma turma, eu falei, beleza, vamos para cima. Eu precisava trabalhar, eu queria trabalhar, queria ter o meu dinheiro, queria comprar as minhas coisas e abracei a causa. Só que eu fui vendo que aquilo era pouco. Poxa, era R$100 na época. O meu salário, ganhava o vale transporte ainda, aquele ticketzinho. E durante um ano eu fiquei nessa empresa. Aprendi muita coisa, né? Enfim. Mas isso era pouco. O estágio acabou e eu participava de uma igreja nessa época. Teve um retiro. E nesse retiro eu não tinha o dinheiro para pagar, né, todo o retiro. Eu dei uma entrada e falei que no final do retiro eu pagaria o restante, né? Minha mãe não tinha dinheiro para pagar na época. E fui pro retiro. Os amigos, os colegas, enfim. E cheguei lá, tinha uma divisão, né, todo dia. Um grupo ia lavar o banheiro, ia lavar a louça, ia fazer alguma coisa, né, para não ficar nas costas de uma pessoa só. E então, dei um estalo, falei assim, vamos fazer o seguinte, por conta de R$2, R$3, R$5, eu vou cobrir a escala de quem quiser e vou conseguir o dinheiro para pagar o retiro. E assim foi feito. Só que eu não sabia que entre as pessoas que me ajudaram, na verdade eu não juntei o dinheiro para pagar, alguém pagou e ficou por isso mesmo. Tinha o pai de o dono de um material de construção. E quando acabou o retiro, uma semana depois, eu já não estava mais trabalhando no estágio, fui convidado a trabalhar como CLT numa empresa, no material de construção no bairro onde eu morava. Ele identificou ali sua proatividade. O pai do dono do material de construção falou assim, você está precisando de uma pessoa, tem uma pessoa para te indicar. Daí eu recebi a oportunidade, né, o convite para trabalhar nessa empresa. E assim, poxa, eu fiquei maravilhado, porque eu não esperava, não era atrás disso que eu estava. Mais uma coisa, né, se juntou com a outra e deu tudo certo, graças a Deus. Eu fiquei 4 anos nessa empresa, foi maravilhoso. Foi a minha primeira experiência de trabalho. Balconista, vendedor. Atendimento a cliente. E numa loja que ela tinha um nome muito sugestivo e que quase tudo que o cliente procurava, ele achava. E assim, a gente até era orientado a indicar. Não, você está levando isso? Leve isso também. Às vezes ia comprar um prego, um parafuso, leva a bucha. Lembrava, né? Enfim, a pessoa entrava na loja e via uma imensidão de coisas lá, né? Então, assim, você instruía o cliente, indicava o cliente, enfim, era muito bacana. Foi muito bacana. Foi uma experiência, minha primeira experiência mesmo de trabalho. E aí as coisas foram acontecendo, né? Passei por vários segmentos, material de construção, cerâmica, até chegar no ramo do ferro e aço. Você chegou na De Aço por uma oportunidade? Você já conhecia De Aço? Você sabia do ramo de ferro e aço? O que era uma barra chata, uma cantoneira? A menor noção? Menor noção, nada, zero. E assim, foi algo que fiquei maravilhado. Porque você não presta atenção nas coisas até você saber que elas existem. Sim. Né? Eu vim de um ramo totalmente diferente, do plástico, do polietileno, né? E, de repente, cair no ferro e aço, você começa a prestar atenção, você olha, peraí, eu acho que eu vendo aquilo. Ou eu acho que a de aço vende isso, eu acho que é... E você começa a prestar atenção. O semáforo é um tubo galvanizado, a cadeira que eu sento é um tubo de... Tudo tem alguma coisa de ferro e aço, né? Então, assim, aí que eu fiquei maravilhado, porque você começa a prestar atenção poxa, eu posso vender aquilo, é uma oportunidade. Pô, não sabia que era assim. E eu descobri que com ferro e aço você faz qualquer coisa, né? Está presente em todos os segmentos, em todos né? os segmentos. Revenda metalúrgica, estamparia, enfim, em tudo, em tudo. Sim. E quais foram as suas primeiras atividades na De Aço? Você lembra? Lembro. Eu lembro que na entrevista de emprego, né, eu sentado lá todo nervoso, né, não conhecia ninguém, e de repente abre a porta o diretor comercial da empresa. Você que é o Leandro? Sou eu, tal, muito prazer e tal, não sei o quê.
Eu tô com eu tenho essa função e essa função aqui disponível, vamos ver em qual você vai se encaixar. Então, ali já foi o primeiro desafio. E eu querendo, cheio de vontade, querendo mostrar serviço, o que a empresa tiver para mim, pode contar que eu vou para cima. E foi o que aconteceu. A princípio, eu fui entender, né? Precisava entender o que era ferro e aço e o que eu ia vender, com o que eu ia tratar, o sistema, como é que funcionava. E mexendo, eu fui vendo que assim, é um zilhão de coisas que tem para aprender, para administrar, e são detalhes, ferro é muito detalhe, é milímetro, é polegada, e você tem que assimilar isso o mais rápido possível para poder mostrar serviço. Tudo que eu queria era vender, né? Mostrar serviço para a empresa, mostrar por que vocês poderiam e queriam me escolher. E foi o que aconteceu. Na época eu entrei para ser supervisor, fui preparado para esse cargo, né? Então, eu tive 2 grandes mentores lá na época, um deles, o Mauro, o grande Mauro, já foi falado aqui várias vezes, né? E fui para a rua para entender como é que seria a abordagem, como eu deveria tratar, o que eu deveria tratar, no que eu deveria prestar atenção para trazer o maior resultado possível, tanto para a Diaço quanto para o cliente, né? Porque, na verdade, o que a Diaço faz é vender solução. É só isso que ela faz. Então, através desse trabalho de mentoria, que eu acredito que durou mais ou menos uns 2 meses, a empresa sentiu que eu estava preparado para assumir uma supervisão. E eu lembro que, na época, o desafio, né, que foi proposto era preparar alguns garotos, alguns meninos, que também já passaram por aqui, para, de fato, se posicionarem na frente de um cliente. Eles já vendiam, conheciam a Diaço muito mais do que eu, né? Mas a questão da postura, de estar presente, de como chegar, era o desafio, né? Mas eles já sabiam muito mais do que eu. Então, era eu tentar mostrar, como é que eu vou supervisionar alguém que sabe mais do que eu? E foi, assim, um grande aprendizado para todo mundo, né? Eu acredito que para eles, hoje eu vejo eles desenvolvendo um trabalho fantástico na Diaço, e eu acho que é um dos orgulhos que eu tenho. Não sou muito de ficar falando, mas por dentro eu comemoro cada conquista, eu tô com eles. Eu tinha uma frasezinha até que eu falava muito com eles, que é: o seu sucesso é o meu sucesso. Então vamos para cima. Eu sei que não tá fácil, mas não vamos parar, não vamos desanimar não, porque o teu sucesso é o meu sucesso. Estou contigo, pode contar comigo. Então, nesse momento, você estava supervisionando uma equipe de vendedores, fazendo trabalho de prospecção externa com eles, orientando, certo? Ensinando a dirigir. Segurança, verdade. né? Mas enfim. E depois teve um novo desafio. Sim. Você foi convocado para fazer o trabalho de São Paulo. Conta um pouquinho dessa experiência, até mesmo para você fazer uma diferenciação do olhar de um supervisor em ambiente externo e o olhar de um vendedor em ambiente externo. Vamos lá. Eu acredito que o nome supervisor, um cargo de gestão, é muito bem visto pelo cliente. Abre portas, né? O vendedor briga e tudo, mas às vezes na cabeça do cliente é o gestor, né? Tá vindo me visitar, então tem esse poder, né? Então o mercado de São Paulo, quando me foi concedida essa oportunidade, primeiro era um mercado que eu não conhecia, nunca tinha ido a São Paulo, né? Exceto em algumas feiras, mas para atender cliente não. Então fica aquela coisa, poxa, como é que eu vou chegar? É da mesma forma? Como é que é esse mercado? E a gente está falando aí de um dos maiores consumidores de ferro e aço do Brasil. 70%, né? Do aço ou mais vai para São Paulo. Então, aquela responsabilidade. Cara, como é que eu vou fazer? Mas se a empresa me confiou, alguma coisa ela está vendo. Em uma das visitas, inclusive, você até participou, até me levou em uma delas, né? E, enfim, é fantástico. É um outro mundo, né? É um outro jeito de fazer negócio. É um outro tipo de mercado, é um outro tipo de consumo, né? Mas a Diaço estava lá. E, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um bom trabalho, desenvolvemos, desempenhamos. Mas a questão da visão do supervisor para o vendedor é diferente. É diferente. Querendo ou não, o nome pesa, né? E vendedor, eu tenho que... É algo mais pessoal, é algo mais próximo do cliente do que o gestor, né? E foi isso que aconteceu. E é o que acontece hoje, é eu tentar entender, tá perto do cliente o máximo que eu puder, apesar da distância, né? Mas entender a necessidade dele e trazer para ele a solução que a Diaço pode oferecer para ele. Esse é o meu trabalho hoje.
Quando o supervisor, às vezes você ia mais para apagar um incêndio, para tentar abrir uma porta. Hoje, como vendedor, não. Eu tenho que estar mais próximo do cliente possível, entender o mercado dele, entender o consumo dele e apresentar de aço. Eu tenho a solução para o teu negócio. Hoje, se você fosse hoje convidado a voltar a ser supervisor, você entende que cuidar bem do cliente é primeiro cuidar bem do vendedor? Sim, sim. Se tem alguém que conhece hoje o cliente melhor do que qualquer pessoa na Diaço, é o vendedor. Então, eu acredito que cuidando bem do vendedor, eu vou estar cuidando bem do cliente, né? Quais as dores de um vendedor? Eu acho que a maior dor do vendedor é o não. É a pancada que o não nos dá. São quantos nãos que você recebe por dia? É, são muitos. Às vezes, num dia, Carlos, você só recebe não. Só recebe não. Como que é isso? Na mente, no coração, quando chega em casa? Aí você quer... Mas, O que você faz para ter resiliência, mas no outro dia ter fé para continuar seguindo na mesma... Você falou a palavra. É o que me resume, fé. Porque a questão da resiliência, Carlos, eu acredito que todo vendedor, aquele que quer mostrar resultado, que quer ser alguém, que quer fazer a diferença, ele tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. Porque o não é algo eminente. Às vezes é um dia, são 2 dias, às vezes é uma semana de nãos. Então, o que me faz voltar no dia seguinte e tentar de novo é a fé, Deus em primeiro lugar, e a minha família. Tem dias que eu chego em casa, minha filha, boa noite, papai, tudo bem? Benção. E aí, papai, vendeu quanto hoje? Sua filha tem quantos anos? Tem 10 anos. Esther já te pergunta quanto que você vendeu no dia. Já sabe quanto que eu tenho que vender na semana, quantas cargas que eu tenho que vender no mínimo por mês, ela já sabe. E aí é massa porque elas viram e falam assim, pô, papai não vendeu nada hoje, né? Mas não tem problema não, papai. Amanhã você vai vender. Ela fala. Ela fala isso? Ela fala. Então, assim, minha família hoje, Carlos, é o que me dá o combustível para não deixar a roda parar, a roda tem que continuar girando. Eu não posso desistir. Então, é quando eu olho para minha família que eu falo assim, não, amanhã vai ser melhor. É por eles. É por eles. É por eles, é para eles, né? E vida que segue. Amanhã vai ser um dia melhor. Mas o não também, ele é uma construção não direcionada ou uma ausência de uma argumentação que faz sentido? Primeiro, através do não, você já identificou o que aconteceu na negociação. Então, tem o produto que interessa o cliente, eu sei o que ele está precisando comprar, e às vezes alguma coisa não deu certo, não alinhou, né? E é informação. Hoje não deu certo, mas amanhã pode dar. Alguém vai falhar, alguma coisa pode não acontecer e ele vai lembrar de mim. É até por isso que às vezes uso umas frasezinhas até para ficar fácil do cliente lembrar de mim. Leandro da Diaço, pensou Ferreaço? Lembra do Leandro da Diaço, pode contar com o Leandro da Diaço. E tento fazer isso assim, de forma até engraçada, mas que fica na cabeça do cliente. Às vezes eu me despeço do cliente falando assim, ó, não esquece não, hein? Apesar de qualquer coisa na linha de Ferreaço, lembra do Leandro da Diaço, tá ok? O cliente até ri, então pronto. Fiz o que eu precisava fazer. Eu preciso que o cliente, no momento, lembre do Leandro da Diaço. É isso que eu preciso. Faça uma associação do seu nome com o que você vende. Exato. Às vezes com um produto, às vezes com uma frase, ou às vezes com um atendimento diferenciado, às vezes... Porque o contato com o cliente, né? Quanto mais contato com o cliente, mais pessoal vai ficando, né? Então, às vezes, você trata ele, às vezes não mais pelo nome, às vezes por um apelido. A questão fica mais impessoal, vamos colocar dessa forma. Ô, Leandro, a venda está hoje muito direcionada em celular, né? Em texto. Mudou bastante. Você sente falta da presença? Você gosta de visitar? Você sente falta, muitas vezes, do cliente te atender? Eu acho que se eu tivesse mais próximo, né? As coisas fluiriam melhor. E hoje, a forma que a gente tem, né, de estar mais próximo do cliente, às vezes é o telefone, né? Não tem outro meio.
WhatsApp agora, que é uma baita ferramenta, mas que não substitui. Acho que ela vem para complementar, né? Ela vem para aproximar de alguma forma. Ainda mais a gente que está aí a 1.600, 1.700 km do cliente, às vezes. Hoje você atende que região? Goiás. Hoje eu Goiás. atendo o estado do Goiás. Isso. Então, é um baita desafio. Como é que eu vou fazer o cliente lembrar de mim a tantos quilômetros? Às vezes tem alguém lá que visita ele toda semana, né? Ou nasceu com ele, enfim. Como é que eu quebro isso? Né? Então, é a forma que eu tenho hoje de estar próximo, às vezes. Dar um bom dia uma vez na semana, né? Ó, bom dia, estou aqui à disposição, conta comigo. Se precisar de qualquer coisa na linha de ferro e aço, conta com o Leandro da Diaço. Então, eu uso muito isso. E o que Goiás, o que a Diaço tem para oferecer, além do vendedor proativo, assertivo, feliz, que quer cuidar do cliente? Exato. Mas o que a Diaço hoje tem para oferecer em termos de estrutura de produtos, diferenciação de materiais? Conta um pouquinho por segmento o que você diferencia. O que o cliente precisar na linha de ferro e aço, a Diaço tem para oferecer. Sendo na linha de chaparia, hoje nós desbobinamos até 1,5 polegadas. Então, a gente tem as chapas que o cliente precisa, sendo ela lisa, sendo ela xadrez, sendo ela no Core, sendo ela no SAI 1045, no A572. Agora, a gente está com uma linha nova, que é a Ravur. Então, o que imaginar na linha de chapa de aço tem. E um diferencial é que ela desbobina. Então, isso facilita, isso, enfim, traz valor para o produto. Temos também... Desbobinar é cortar sob medida, né? Cortar sob medida. Tanto em blanks quanto sliter. Às vezes o cliente usa o sliter para produzir a raiada dele, um perfil para fazer os pallets, né? Enfim, a gente tem até bons cases, né? Voltado para essa questão do sliter. Verticais. Exatamente. Os armazéns, né? E do sliter, nós produzimos tubos, inclusive investimos numa nova máquina agora que já está rodando, está fazendo acontecer. Linha de perfil estrutural, nós também fabricamos, distribuímos a linha de laminados, cantoneira, barra chata, barra redonda. E aquela barra chata que a gente às vezes não tem da usina, hoje a Diaço fabrica. Então é um outro diferencial. A questão das Qual vigas, barra chata que está fabricando? 3,16 por 2,5 até 6 polegadas. Então, assim, é um diferencial. É um produto que às vezes abre portas. Poxa, essa eu não sabia que tinha. E realmente, não tem. Eu tenho. Então, assim, o que o cliente precisar hoje, a Diaço tem. Né? O nosso diretor costuma dizer que a empresa começou dessa forma. Então, não tem o que a Diaço não tem. A Diaço tem. Então, Leandro, venda é preço? Venda também é preço. Mas não é só preço. Volto a dizer, a questão do estar próximo, do entender, do saber com o que o cliente trabalha e apresentar a solução. Às vezes, nem ele sabe o que ele precisa. Mas você apresentando, mandando um áudio, uma figura, uma imagem, a Diaço tem feito muito isso. Né? Opa, peraí, eu estou precisando disso. Às vezes você fala tanto com o cliente, e são vários, né, vendedores, ele não te linka a um produto. Mas você manda, eu não sabia que você trabalhava com isso. Então, assim, você vai até despertando o interesse do cliente até em conhecer melhor a Diaço. Não sabia que você trabalha com isso, você trabalha com isso, trabalha e com isso, trabalha. E vai, né? Às vezes até uma falha nossa, né, Carlos? Mas é uma forma que a gente tem de alcançar, de despertar o interesse do cliente mais na Diaço. E vendas são 4 passos? São 4 passos, às vezes até mais, né? Mas os básicos é eu ir lá me apresentar, primeiramente, ir lá conhecer, apertar a mão do cliente, que isso faz toda a diferença. A conversa muda quando isso acontece. Identificar o que ele trabalha, né? Porque não adianta eu oferecer vergalhão para quem trabalha com chapa ou vice-versa. Claro. Não vou ficar interessante para o cliente. Alinhar o que tiver que ser alinhado. E é preço, é entrega, é produto, é o que é interessante para o cliente na Diaço. E aí a negociação, o fechamento do negócio. Né? Então, esses 4 passos fazem toda a diferença. É o básico para um vendedor ser bem sucedido, né? E depois vem o propósito. E nessa venda atual de WhatsApp, se você concorda comigo, ela virou muito textual. É quem tem a melhor narrativa. E perde-se um pouquinho da essência do vendedor, porque o cliente está lendo e não está mais olhando no olho. O cliente de Goiás, ele conhece quantos % do Leandro? Já tem mais ou menos 2 anos que eu estou atendendo essa região, Carlos. E eu acredito que pouco. Em porcentagem, talvez 20% de quem realmente o Leandro é. Porque às vezes o Leandro está preocupado, Carlos, em ser o profissional, em ser alguém formal,
em ser alguém que passa respeito até pelo nome que ele carrega. Eu, até com alguns clientes eu costumo dizer que eu preciso sustentar o nome da Diaço, que é um nome forte. Eu não posso queimar isso de forma nenhuma. E amanhã ou depois eu posso não estar aqui. Então, quem é o Leandro? Eu posso dar uma oportunidade para o Leandro, ele vendendo alguma outra coisa para mim? Então, às vezes eu estou tão alicerçado nisso que o Leandro em si não transparece. Talvez eu precise trabalhar melhor isso, né? Mas é em querer apresentar um bom trabalho para a empresa e para o cliente, cuidar do cliente. Ó, tô aqui, pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Tô tão preocupado com isso que o Leandro em si não aparece tanto. E o Leandro, pelo que eu estou conhecendo aqui hoje, é um Leandro que tem fé. É um Leandro que, pelo que contou a história desde os 14 anos, parece que tem alguém lá em cima com a mão na cabeça direcionando. É isso mesmo, porque a primeira história que você me contou, você foi proativo para alguém identificar você e falar, vem trabalhar comigo. Depois você passou a ter outros desafios que você foi acreditando em você no processo, executando da melhor maneira possível. Está me passando uma ideia de propósito. Tem um propósito que você está fazendo, construindo, e os caminhos vão se abrindo para você dessa maneira. É isso? É mais ou menos isso, Carlos. Tudo se baseia na fé, no meu caso. Tento ser, né, tento buscar o Senhor da melhor forma possível e as coisas acontecem. A gente costuma dizer que a gente cuida do reino e o reino cuida da gente. É mais ou menos assim. E tentar encontrar força quando não tem, é acreditar, é ter fé que Ele está vendo todas as coisas e é Ele que, se às vezes dá um suspiro, a força volta, a vontade volta, o ânimo volta, né? Então, sim, eu tento basear minha vida nisso. Senhor, não deu certo hoje. O Senhor está vendo aí, me dá força para continuar amanhã e acordar, ler a palavra, ouve alguma coisa e vão para cima. De alguma forma, replica isso. Às vezes não com palavras. Costumo dizer que às vezes a gente é a Bíblia, é a única Bíblia que alguém vai ler. Então, sou falho, erro, mas tento ser aquela pessoa que, se você precisar, conta comigo. Às vezes você não tem tanto tempo para fazer isso, mas no que você precisar, conta comigo, eu estou aqui para te ajudar. É o que eu tento fazer. E assim, a gente vê nas pequenas coisas, às vezes, Carlos, um pequeno detalhe, que Deus está no negócio. Às vezes é uma venda que você não esperava, é um pedido que vem, que você não esperava. Você está ali numa semana, 2 semanas, como aconteceu recentemente, eu não vendendo um prego. E no final do mês, a coisa aconteceu. Então, assim, eu acredito que se não for Deus, não é nada, entendeu? A experiência inicial que você teve em supervisão na Diaço te deu base para hoje, com o desafio de Goiás, que é um desafio enorme, um grande estado desafiador, que tem muitas oportunidades. Te deu base para que você enfrente esse desafio com muito mais qualidade, né? Com muito mais resistência. Fala um pouquinho sobre isso. Eu me sinto melhor preparado para tudo isso que acontece. Porque, de um lado, estava a questão muito processual. É processo, é assim, são as instruções de trabalho, a gente tem que fazer assim, assim, assim. Hoje é questão mais humana. É você estar mais próximo, é você ter um retorno, é você ser recebido. Porque, assim, o Leandro tem muita coisa. Tem muita coisa para poder oferecer, tem uma baita de uma empresa por trás que dá todo o suporte, que tem entrega, que tem produto e que eu tento trazer um bom atendimento, tento trazer o cliente. Pô, é interessante você dar uma oportunidade para a Diaço. Quando isso acontece, então, assim, é 110%, é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Aí chega em casa e fala o quê para Esther? Filha, hoje o papai vendeu uma carga, filho. Papai fechou a carguinha, filha. Graças a Deus deu tudo certo. Oh! É muito bom, é muito bom, é muito bom. As suas comemorações são com a família? Sim, sim. As comemorações, na hora de chorar também. Com a Esté nem tanto, mas a Érica é o meu porto seguro. É o meu porto seguro. Com a Esté eu comemoro, vibro. Papai, ó, deu certo. Com a Érica eu choro. Na hora da comemoração, a primeira coisa que a gente lembra é agradecer ao Senhor. Teve uma experiência bacana. Logo que eu retornei para
de aço, Carlos. Eu cheguei em casa com o olerite na mão, né, com o demonstrativo de pagamento na mão, e eu só fiz assim, eu mostrei para a Érica e comecei a chorar. Porque a gente pôde ver, né, que Deus é bom o tempo todo. E que às vezes a gente não valoriza o que tem. Fica pensando tanto no que podia ter e não valoriza o que tem. Então eu lembro como se fosse hoje, eu chegando em casa, sentando na quina do sofá e mostrando, olha aqui, amor. E baixei a cabeça, aí a gente ali reuniu, eu, Esté e a Érica, fizemos uma oração, agradecemos ao Senhor. E desde então, a gente tem visto Deus fazer muitas coisas, né? Através da Dias, né? Mas tem sido maravilhoso. Então a gente ora, sempre ora, e no final aquele lanchinho, né? Sai no shopping, vai comprar alguma coisa. Acho que é a forma que eu tenho de, tipo assim, família, obrigado pelo suporte que vocês me dão. Muito obrigado, minha filha, minha esposa, muito obrigado. Bacana você falar isso. Acho que o cliente não tem a mínima noção de quem é o Leandro. Não, o Leandro não passa isso, o Leandro não fala isso com os clientes, não fala. Então o cliente quer fazer um ato de bondade, né? O cliente que tá precisando fazer um ato de bondade, dá uma ligadinha pro Leandro, fala, bom dia, Leandro. Isso já vai fazer o Leandro feliz. Muito. Pronto. Ai. Leandro, vamos no nosso bate-bola? Mudei o nome do quadro. O nome do quadro não é mais bate-bola. Nós temos que trazer ele para o nosso setor. Então, eu mando uma bobina e você manda um produto produzido. Né? Eu mando uma bobina, você pode produzir ele em vergalhão, você pode produzir em perfil. Eu mando uma bobina para você, você manda... Eu mando chapa. Chapa, joia. Time do coração. Mengão, Flamengo. Viagem que mais gostou de fazer. Fomos a Curitiba, mas temos um sonho de conhecer a Itália. Da onde eu saí e tal, minha parentela. Mas a origem Curitiba. Da sua família. A origem da minha família. Um hobby. Leandro é muito caseiro. Então gosta de assistir um filme com a família, sentadinho no sofá. E o Leandro também gosta de jogar videogame, Carlos. Leandro gosta de jogar videogame. Que jogo que você gosta de jogar? Eu gosto de jogar FIFA. Futebol. Não pode falar. Mas Leandro era um bom jogador de futebol? Até os 15 anos, quando o Leandro tem um problema no joelho, o Leandro jogava bem. Disputei a gazetinha e tudo mais. Era um bom zagueiro. Zagueiro? Zagueiro. Comida? Eu sou do trivial, batatinha e bife. Bife e batata frita. Gosto muito. Joia. Se não fosse vendedor? Eu seria vendedor. O meu pai queria que eu fosse contador. Ele falou que tinha que estudar e tal. Meu pai sempre da área financeira, tinha que ser contador. Mas hoje, vivendo o que eu vivo, da forma que eu vivo, os meus jeitos, os meus trejeitos, eu acho que eu não seria outra coisa que não vendedor. Produto que você mais gosta de vender? Chapa. E o que você gostaria de vender mais? Eu gostaria de vender mais chapa. Mais chapa. Mas tem um produto que a Dias começou a produzir. Eu vou aprender mais sobre ele e entender e achar esse nicho no Goiás, que é o Steel Deck. Eu acho que é um produto que vai dar muitos frutos, bons frutos. E a frase que define melhor o Leandro? Essa é boa. Que define o Leandro. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou a mim e ouviu o meu clamor. Joia. Leandro, agora é a hora dos seus agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Deus por ter me dado saúde, ter me trazido até aqui. Obrigado, sei que eu não mereço, então muito obrigado. Minha família, meu porto seguro, minha esposa e minha filha hoje, não fosse vocês, só Deus na minha causa. A Diaço, obrigado Diaço, obrigado Carlos pela oportunidade que vocês me deram e me dão para desempenhar um bom trabalho, aprender todo dia. E aos nossos clientes, obrigado pelo bom dia, pelo retorno, pela porta aberta. Leandro está aqui para te atender da melhor forma possível. Representa uma excelente empresa que tem o que você precisa nessa linha de ferro e aço. E você tem um vendedor que quer cuidar de você. Então, me dê a oportunidade, estou aqui, pode contar comigo. Precisando de qualquer coisa na linha de ferro e aço,
conta com o Leandro da de Aço. Estou aqui à sua disposição. Joia. Leandro, muito obrigado pela participação. Tá? Carlos, eu que agradeço.